Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos ouvindo uma série de sermões que expõem salmos. E hoje nós vamos até o salmo de número 47, que fala do Senhor como o Rei. Inicialmente faremos a leitura de Hebreus, capítulo de número 1, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora vamos abrir em Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículos 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora vamos ao Salmo 47. Salmo 47, o texto da pregação desta manhã. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Convido você a curvar sua cabeça e orarmos ao Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, agora, Senhor, ouvimos a leitura da Tua palavra e ouviremos a exposição das Sagradas Escrituras. E nós queremos te pedir, e pela Tua infinita graça e bondade, use aquele que há de falar, para que seja um mensageiro fiel do Evangelho, para que proclame a Cristo, para que conduza pela palavra o nosso coração em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda para que não fale de si mesmo, ajuda para que fale com clareza. Tenha misericórdia de nós, para que nenhum de nós saia daqui desta manhã sem aquela convicção de que o Senhor, por meio de sua palavra, nos falou. Então, Senhor, alcança o coração, a necessidade de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo, que conhece todas as coisas, possa agir em nós para tirar as escamas dos nossos olhos, para contemplarmos a glória de Cristo no Salmo 47, e que ao fazê-lo nós venhamos a mais uma vez cair de joelhos diante de sua glória,
reconhecendo o seu domínio absoluto, a nossa insignificância e a sua glória, a nossa fraqueza e a sua força. Faz isso, Senhor, por amor do teu nome. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos muitas informações sobre o contexto histórico do Salmo 47. No entanto, sabemos que ele foi composto pelos filhos de Corá e sabemos que ele foi composto para o uso no culto solene, porque aqui diz ao mestre de canto, em outras versões diz ao diretor de música. Isso é só o que sabemos. Mas há algo que se evidencia claramente neste salmo: o seu tema. O Salmo 47, o Senhor é apresentado como Rei. Observe em sua Bíblia. O versículo 2 se refere a ele como grande Rei de toda a terra. O versículo 6 diz que ele é o nosso Rei. O versículo 7 diz que ele é o Rei de toda a terra. O versículo 8 nos diz que ele reina sobre as nações e que ele se assenta no seu santo trono. Além disso, devemos notar que o Salmo 47 está entre dois salmos que são chamados de canções de Sião. Isso porque tanto o Salmo 46 quanto o Salmo 47 se concentram na cidade de Jerusalém, que é a cidade do rei. E muito poderia-se dizer sobre a relação entre o Salmo 46, 47 e 48, mas eu quero chamar a sua atenção para apenas algumas dessas questões. Primeiro, esses salmos apresentam a universalidade do reino de Deus. Apresentam a vitória de Deus sobre as nações. Apresentam a proteção do seu povo. Deus protege o seu povo. Apresenta a exaltação do nome de Deus diante das nações. São todos esses temas que unem 46, 47 e 48. E é por isso então que nesta manhã, com base no Salmo de número 47, eu vos anuncio o Evangelho da graça de Deus sob o seguinte tema: a vitória do grande rei. Esse é o tema da pregação, a vitória do grande rei. E nós veremos 3 pontos. Primeiro, a vitória do grande rei é o tema da nossa proclamação. Segundo, é a razão da nossa adoração. Terceiro, é o fundamento da nossa esperança. Então, em primeiro lugar, a vitória do grande rei é o tema da nossa proclamação. Olharemos para os versículos de 1 a 4. Então, como muitos salmos, vejam que o Salmo 47 começa com um chamado dirigido a todos os povos. Versículo 1. Qual é esse chamado? É um imperativo. O chamado é: batei palmas. E depois diz: celebrai a Deus com vozes de júbilo. O que isto significa? O que nós lemos no versículo 1 não é uma ordem para batermos palma no culto enquanto cantamos um corinho animado. Na verdade, a igreja nunca fez isso, a não ser nas últimas décadas. Esse bater palmas é, na verdade, uma referência a uma cerimônia de entronização do rei. Podemos aprender sobre isso na narrativa sobre a entronização de Joás como rei. No segundo livro de Reis, no capítulo 11, versículo 12, diz o seguinte: então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram.
Isso é a cerimônia de entronização. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Então, bater palmas aqui, junto com a ideia de celebrar a Deus com vozes de júbilo, essas palavras do versículo 1 são uma ordem para que as nações do mundo inteiro reconheçam que o Senhor é rei. Os motivos para este reconhecimento são oferecidos a seguir. No versículo 2, o primeiro motivo aparece. O Senhor aí é referido como Altíssimo. Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Ele está numa posição única, numa posição exaltada. Não há ninguém acima dele, não há ninguém como ele. E por isso mesmo, ele é designado também ele é chamado de tremendo. Ou seja, aquele que deve ser temido, aquele que deve ser reverenciado. Além disso, ele é apresentado aqui, no versículo 2, como o grande rei de toda a terra. Esse termo, grande rei, ele era usado no mundo antigo, no Oriente, para indicar a superioridade de um rei em relação a outros governantes. Um rei que se dizia um grande rei era o que nós poderíamos chamar de um imperador. Um rei que tem outros reis como seus vassalos. Ele está acima dos outros reis. Ele é, por assim dizer, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Nada pode estar com ele. Ele não aceita nenhuma concorrência. Assim, então, o Senhor é exaltado no Salmo como rei acima de todos os governantes da terra, como aquele que ocupa uma posição na qual ele está sozinho. Ele é, de fato, o único que pode levar esse título de o grande rei de toda a terra. Portanto, irmãos, o início do Salmo 47 traz consigo a imagem de uma entronização, a entronização de um rei. E as nações são chamadas a reconhecer o Senhor como rei. Os motivos para este reconhecimento estão apresentados, estão fundamentados em quem o Senhor é. Por que elas devem reconhecê-lo como rei? Porque ele é altíssimo, porque ele é tremendo, porque ele é o grande rei de toda a terra. Se colocarmos esse chamado à luz dos Salmos 46 e 48, se evidencia que em vez das nações buscarem a destruição do povo de Deus, 46, 48, as nações devem seguir um outro caminho, o caminho de unir-se ao povo de Deus em reconhecimento do Senhor como grande rei. Ou seja, em vez da resistência do Salmo 46 e 48, as nações devem submeter-se, como diz o Salmo 47. Por isso, o salmista, além de apontar para quem o Senhor é, ele também nos faz pensar aqui no Salmo em termos dos feitos, das obras do Senhor como rei, os seus feitos poderosos na salvação do seu povo. O grande rei de toda a terra é o Deus de Israel. E pelo menos 2 feitos são mencionados nos versículos 3 e 4. E é digno de nota que esses 2 feitos são feitos passados, fazem parte da história do povo de Deus. Primeiro, o Senhor revelou o seu poder e a sua glória como grande rei ao subjugar as nações ao seu povo. Isso é dito no versículo 3. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Colocar sob os pés, debaixo dos pés, é uma referência ao costume dos antigos reis de pisar na cabeça ou nas costas dos seus inimigos vencidos. Aqui então
Essa expressão quer indicar que o Senhor concedeu ao seu povo a vitória sobre seus inimigos. Isso aqui é uma referência à sujeição da terra de Canaã, sob o comando de Josué. Quando Josué invadiu a terra da promessa, a terra de Canaã, eles venceram seus inimigos. Isso está descrito no livro de Josué, capítulo 6 a 12. Deus fez com que os inimigos ficassem debaixo dos pés do seu povo. Agora, em segundo lugar, o salmista menciona outro feito no versículo 4. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Isso é uma referência à divisão da terra prometida após a sua conquista. Isso também está descrito no livro de Josué, nos capítulos 13 a 21. Então, o que o salmista está fazendo é lembrar esses dois feitos: a vitória sobre os inimigos e o repartir da terra prometida. Quando diz aqui a expressão a glória de Jacó, é uma referência a esta terra. Significa que Deus deu essa terra ao povo que ele ama. Agora, os motivos, então, para que as nações reconheçam o Senhor como o grande rei são, observe, quem ele é e aquilo que ele fez para o seu povo, os seus feitos salvadores para o seu povo. Agora precisamos dar um salto para entender as implicações destas palavras do Salmo 47. Nós devemos imediatamente olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque o Salmo é sobre Ele. Ele é o grande rei sobre quem o Salmo fala. Ele é o Altíssimo, aquele que deve ser temido. Ele é o grande rei de toda a terra. Então vamos pensar sobre isso. O Espírito Santo nos ensina em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo nos é apresentado como aquele por meio de quem Deus, o Pai, nos fala. Ele é o Filho de Deus. Ele é a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas e através de quem o Pai criou todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo é apresentado em Hebreus 1 como o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra pela palavra do seu poder. Então, o escritor aos Hebreus está falando do Senhor Jesus Cristo. E antes, que ele vai dizer no versículo 3 que ele é rei, antes de dizê-lo, ele nos apresenta um quadro descritivo de quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostra quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande rei. Ele é o Deus, ele é Deus. Ele é poderoso, ele é altíssimo, ele é glorioso na linguagem de Hebreus 1. Na linguagem de Hebreus 1, ele ocupa uma posição exaltada e única. Na linguagem de Hebreus 1, os anjos no céu, que foram criados por ele, estão a serviço dele, e ele tem um nome maior do que os anjos. Os governantes da terra estão debaixo dos seus pés. Hebreus nos diz, olhe para quem Jesus é. Mas Hebreus também nos diz, olhe para o que ele fez. Porque o escritor aos Hebreus diz que aquele exaltado, o Filho de Deus, desceu da sua posição exaltada para assumir a natureza humana a fim de salvar o seu povo dos seus pecados. E então o escritor aos Hebreus diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eis a sua obra, a obra do grande rei para a nossa salvação. Ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Nele fomos reconciliados com Deus. Nele nós temos a vida eterna.
E então nos lembramos daquilo que estava escrito naquela placa na cruz. O quê? Este é Jesus, o Rei dos judeus. Ali, meus irmãos, este Rei travou a sua batalha na cruz. E ali ele emergiu vitorioso. Ali ele venceu o pecado. Ali ele venceu os principados e potestades. Ali ele venceu o mundo. Ali ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Eis então o que diz o Rei vitorioso, depois de travar esta batalha e emergir ressuscitado e vitorioso. Eis o que ele diz aos seus discípulos, em Mateus 28, 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nada está fora do seu domínio. Ele mesmo diz: eu sou o grande Rei. E como detentor do domínio universal, ele nos dá uma ordem muito clara em Mateus 28, 18. Ele nos ordena fazer discípulos de todas as nações. Queridos irmãos, como igreja, nós somos chamados a proclamar a vitória do grande Rei. Somos chamados a proclamar às nações quem é este Rei e o que fez este Rei para a salvação do seu povo. Somos chamados a dizer às nações: batei palmas todos os povos, reconheçam que Jesus Cristo é o grande Rei de toda a terra, arrependam-se de seus pecados, confiem nele, submetam-se ao seu domínio, celebrem-no como Rei. Isto tem implicações. Isto quer dizer que nós devemos orar como Jesus nos ensinou: venha o teu reino. Significa que devemos manter a fiel pregação que anuncia quem é Jesus e o que Jesus fez. Portanto, meus irmãos, evidencia-se aqui: a nossa oração deve estar centrada em Cristo. A nossa pregação deve estar centrada em Cristo. A nossa evangelização deve estar centrada em Cristo. Então ouça com a máxima atenção. É tudo sobre Ele. Não é sobre pastores, não é sobre ministérios, não é sobre igrejas, é sobre o Senhor Jesus Cristo, o grande Rei. Nós não somos igreja para falar de nós mesmos. Não somos igreja para vender uma placa denominacional, para enriquecer um pastor, para promover o ministério de alguém. Jesus Cristo nos reuniu para proclamarmos a sua vitória como grande Rei. E isso nós só podemos fazer se Ele for o centro da nossa vida congregacional, o centro do culto, o centro da pregação, o centro da adoração, o centro da oração. E Ele só será o centro da vida congregacional se Ele for o centro das nossas casas, das nossas vidas. Agora, sabendo que Ele é o grande Rei e que somos chamados a proclamar diante das nações a vitória do grande Rei, devemos ir para o nosso segundo ponto. A vitória do grande Rei é a razão para a nossa adoração. Versículos 5 a 7. No versículo 5, lemos: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Aqui
nós precisamos lidar com uma dificuldade. Os estudiosos oferecem diferentes interpretações para o versículo 5, e eu não terei condições aqui de explicar cada uma dessas interpretações. Uma delas interpreta o versículo 5 como uma referência ao transporte da Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus em Jerusalém. Segundo Samuel 6,15, tem palavras muito parecidas com o versículo 5 do Salmo 47. A outra interpretação é de que esse versículo 5 é uma referência à nuvem de glória de Deus que se movia com a Arca da Aliança. Então, durante a peregrinação no deserto, quando a nuvem se movia, o acampamento de Israel se movia. Quando a nuvem se estabelecia sobre a arca, eles acampavam. E uma das coisas que Moisés dizia, está registrado em Números 10, 35 e 36, é: levanta-te, Senhor. A ideia de Deus subir para realizar a sua obra e conduzir o seu povo. Nós podemos ver o versículo 5, talvez, de uma maneira um pouco mais simples. Podemos olhar no contexto do Salmo 47 e pensar na subida do grande rei até o seu palácio celestial. Neste caso, reunindo o que já ouvimos até aqui, isso significa que após a sua vitória sobre seus inimigos, e sabemos quem venceu, foi Cristo, e sabemos onde, na cruz, na morte e na ressurreição. Então, o ponto seguinte que nós temos agora é a ascensão do rei ao palácio celestial. E isso, meus irmãos, combina com o que se lê no Salmo 68. Esse Salmo 68 apresenta a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. Apresenta o Senhor como Salvador. Versículos 19 e 20 do Salmo 68 diz: Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Então esse Deus Salvador, que vence os seus inimigos no Salmo 68, é também apresentado ali no versículo 24 como rei. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no seu santuário. E aqui, mais uma vez, olhando para o Salmo 68, nós podemos perguntar: ora, o Salmo 68 é sobre quem? Sobre quem fala o Salmo 68? Quem é aquele que venceu os seus inimigos? Quem é o Salvador do seu povo? Quem é aquele que podemos dizer: ele é o meu rei? A resposta é a mesma do Salmo 47. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande rei. E isso fica claro, que ele é o rei também do Salmo 68. Quando se lê no versículo 18 do Salmo 68, as seguintes palavras: subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Você conhece essas palavras? Essas palavras do Salmo 68, versículo 18, estão em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. Ali em Efésios, o Espírito Santo nos ensina que as palavras do Salmo 68 se referem ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Salmo 68, 18, Efésios 4, 7 a 16, nos explicam o versículo 5 do Salmo 47. Este texto tem o seu cumprimento na ascensão do Senhor Jesus Cristo. Depois da sua vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a morte, o Senhor Jesus Cristo subiu vitorioso para assentar-se no seu trono de glória. E você pode agora pensar o seguinte: se o Senhor Jesus Cristo foi adorado quando ele desceu de sua glória para o estado de sua humilhação, como diz Hebreus 1,6,
E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos. Você entende isso? Quando o Filho de Deus assumiu a natureza humana, quando ele humilhou-se para a nossa salvação, houve uma ordem no céu: todos os anjos de Deus o adorem. Da sua humilhação. Agora pense, ele humilhou-se, ele morreu, mas ele ressuscitou. E agora você contempla outra cena. Ele está subindo para a glória celestial. Se houve adoração na sua humilhação, é esperado que haja ainda mais adoração na sua exaltação. E é por isso então que o versículo 5 do Salmo 47 diz o seguinte: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta, ao som de louvor, ao som de adoração. O Salmo 24 descreve esta entrada na corte celestial, quando diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E finalmente, quando o Senhor Jesus Cristo adentrou a corte celestial, sob o júbilo, o cântico, a adoração dos santos anjos, uma outra voz pôde se ouvir no céu, a voz que ecoa no Salmo 110, versículo 1, a voz do próprio Deus, o Pai. E o que ele disse? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora, meus irmãos, de sua posição exaltada à destra de Deus, como grande rei, nos ensina Efésios capítulo 4, versículos 7 a 11, que de lá, assentado em seu trono de glória, Cristo derrama sobre nós as bênçãos celestiais. Ele derrama os tesouros da sua graça, para que nós proclamemos quem Ele é e também o que Ele fez. Como é que nós devemos responder a isso? A esta verdade preciosa: Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo está à destra do Pai. Como responderemos isso? Os versículos 6 e 7 do Salmo 47 nos ensinam que o grande Rei deve ser adorado. Observe que isto é enfatizado aqui por meio de repetição. No hebraico, salmodiai e cantai louvores têm a mesma raiz. Então aqui é uma repetição. 5 vezes temos o imperativo, salmodiai, cantai louvores. A vitória do grande rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, é apontada aqui como uma razão para cantar, para salmodiar ao Senhor, para louvar o seu nome. E vejam, versículo 7: por ser ele o grande rei de toda a terra, é ordenado: salmodiai com harmonioso cântico. O termo hebraico traduzido por harmonioso pode ter relação com cantar bem, musicalmente bem, mas também pode significar cantar com entendimento. Portanto, irmãos, se vocês reconhecem ao Senhor Jesus Cristo como grande Rei, vocês reconhecem quem Ele é, vocês reconhecem o que Ele fez, vocês têm recebido dos tesouros de sua vitória, Ele é o Rei de suas vidas. Então, aqui está o ensino claro para todos nós. Todos nós somos chamados a adorá-lo com alegria, da melhor maneira possível, com entendimento. Então surge algo crucial para o entendimento da vida cristã.
Aqui está este ponto crucial. A sua disposição em adorar o Senhor Jesus Cristo demonstra se você o reconhece como Rei ou não. Entende isso? A sua disposição de adorar o Senhor Jesus Cristo demonstra se você o reconhece como Rei ou não. Então, deixe deixar um pouco mais claro. Estar aqui nesta manhã não é uma garantia de que Jesus Cristo é o seu Rei, porque alguém pode estar no culto, pode estar cantando apenas da boca para fora. Então isso não é reconhecimento de que ele é Rei. Não basta ter a boca, tem que ter o coração. Mas deixe dizer outra coisa, um pouco mais assustadora. Então, estar aqui não é a garantia de que ele é o seu Rei. Mas, se você prefere estar em outro lugar, se você prefere um passeio, uma atividade física, um campeonato ou torneio, uma festa com a família ou amigos, uma oportunidade extra de trabalho, eu vou dizer a você, talvez você ainda não saiba quem Jesus Cristo é. É inconcebível alguém que diga, Jesus Cristo é meu Rei, mas eu hoje vou para o parque passear e não vou adorar o seu nome. Você não conhece a Cristo. Você ainda não viu em sua glória. Você ainda não tremeu os seus joelhos diante do Rei. Porque se você o tivesse feito, você diria, nunca mais eu me ausentarei do culto sem ter realmente um motivo justo para isso. Se você o reconhece como Rei, você desejará juntar sua voz à voz dos anjos em adoração. Você não só salmodiará o seu nome, mas você o fará com entusiasmo, com entendimento. Você terá grande prazer em reunir-se com a igreja de Cristo para humildemente em adoração reconhecê-lo como o grande Rei. Então entenda o seguinte, quando você adora a Deus de todo o seu coração, você está confessando algo que afina, que centraliza a sua vida. Você está dizendo, quando adora de todo o seu coração, eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo é o Rei e não eu. Portanto, um culto centrado em Cristo, com hinos de adoração ao Senhor, cumpre não só o propósito de adorá-lo, mas também cumpre o propósito de centralizar a nossa vida em quem deve ocupar o lugar central, o grande Rei, o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, quando estamos querendo cantar com alegria, isso é um testemunho diante do mundo. Uma igreja que canta alegremente a palavra de Deus, salmos e hinos bíblicos, é um testemunho. A igreja está dizendo, nós reconhecemos a Cristo como nosso Rei, nós o adoramos como nosso Rei. Agora o terceiro ponto, meus irmãos, a vitória do grande Rei é fundamento de nossa esperança, versículos 8 e 9. O versículo 8 repete o tema do Salmo, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Ao acrescentar esta ideia de que o trono de Deus é santo, o salmista está nos ensinando que o Senhor Jesus Cristo governa de maneira perfeita. O governo dele é diferente dos governantes humanos. E diante disso, as nações que são mencionadas no versículo 1, 2, 3, 7 e 8, são chamadas a responder com submissão e com louvor. São chamadas a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o grande Rei de toda a terra. Mas a pergunta que fica é, como é que isso pode acontecer? Como é que as nações podem submeter-se a este Rei? Quando você lê, por exemplo, o Salmo 2, quando você lê o Salmo 2, você encontra um quadro de rebelião. As nações não querem se submeter. Elas dizem, vamos romper as suas algemas, vamos nos livrar do domínio desse rei.
Quando você olha para o Salmo 46 e o Salmo 48, como já vimos, esses salmos se relacionam com o 47. Como as nações são apresentadas no 46 e no 48? Como inimigas do povo de Deus. No Salmo 46, as nações bramam, elas fazem barulho, elas ameaçam atacar o povo de Deus. E lá o Senhor se coloca contra elas, exaltando-se sobre elas. No Salmo 48, os reis se unem contra o povo do Senhor, e eles fogem diante de Deus que os repele. A imagem dos Salmos 46 e 48 é de que o Senhor protege o seu povo. O Senhor destrói os seus inimigos. Mas aqui, meus irmãos, a imagem do Salmo 47 é de que os povos são convocados a reconhecê-lo como rei de toda a terra e a adorá-lo. É outra imagem. Há uma mudança no Salmo 47. O Senhor é o grande rei, que é vitorioso não só por meio de destruir os seus exércitos, quebrar as suas armas, colocar em fuga os seus reis, frustrar os seus planos, mas ele também é o grande rei em trazer as nações em submissão a si mesmo. E no Salmo 2, aprendemos que aquela rebeldia das nações, da qual o Senhor ri e a qual ele destruirá, há um outro caminho, um caminho diferente proposto nos versículos 10 a 12 do Salmo 2. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. As nações são chamadas a beijar o filho e a se refugiar no filho. Agora olhe para o Salmo 47. Olhe para o versículo de número 9. O que diz aí? Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão. Você pode observar, os povos são chamados de o povo do Deus de Abraão. Eles não aparecem aqui como inimigos, mas como parte do povo de Deus. Eles foram submetidos, o coração foi mudado, eles vieram a crer no Deus de Abraão. Pela fé eles se tornaram povo do Senhor. Assim, o Salmo 47 termina com as nações reunidas diante de Deus como seu povo, adorando o seu nome, reconhecendo-o como grande rei. Temos um reflexo disso no Salmo 48, versículo 10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. O versículo 9 do Salmo 47 menciona Abraão. Isso nos faz lembrar da promessa do Evangelho que encontramos em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então diz, em ti, em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo explica, no versículo 8 ele escreve, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ouçam, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Depois, nos versículos 13 e 14 de Gálatas 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A promessa de abençoar as nações por meio de Abraão, diz Paulo, cumpre-se por meio de Jesus Cristo, o descendente de Abraão.
Portanto, a vitória do grande rei de toda a terra sobre as nações inimigas aconteceu não só nos campos de batalha, mas, como já disse, também na cruz. Na cruz nós estávamos longe, fomos trazidos para perto. Na cruz nós que éramos inimigos, fomos feitos filhos de Deus. Ele nos submeteu a si mesmo e agora somos chamados o povo do Deus de Abraão. Pela cruz os inimigos são subjugados, mas isso não é algo que acontece pela força, é antes uma obra da graça. Na medida em que o evangelho é pregado, os inimigos são transformados e alegremente se submetem e adoram o grande rei, o seu Salvador. Como dizem as palavras finais do Salmo 47. A este grande rei pertencem os escudos da terra. Esse grande rei tem o poder, ele tem a autoridade, ele é exaltado gloriosamente. Amados irmãos, o Salmo 47 então nos lembra que um dia todas as nações, todos os reis verão o governo soberano do Rei Jesus. Ele não pode ser ignorado, ele não pode ser derrotado. E como nos ensina o Espírito Santo, diz que depois de nos ensinar sobre a humilhação de Cristo para a nossa salvação, em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, o Espírito Santo nos diz: Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então entendam bem, meus irmãos, a imagem do rei aqui no Salmo 47 deve estar fixada em nossa mente. Olhem para o versículo 18, isso é muito importante. Olhem e vejam, ele não está apenas governando as nações, mas ele está assentado em seu trono. Aqui está o fundamento da nossa esperança. Embora as nações estejam enfurecidas, resistentes, rebeldes, conspirando contra ele, como diz o Salmo 2, embora pareça às vezes que as montanhas vão desmoronar no mar, como diz o Salmo 46, Jesus não está no céu, torcendo sua mão, arrancando seus cabelos, como se ele estivesse preocupado com alguma coisa. Ele não está andando de um lado para o outro, dizendo: e agora, o que eu farei? Não. Ele está assentado no seu trono, soberanamente governando, fazendo com que todas as coisas aconteçam de acordo com o conselho da sua vontade. Portanto, o Salmo 47 nos apresenta Jesus não só como o grande rei, a quem nós devemos proclamar e a quem nós devemos adorar, mas entenda bem, o Salmo 47 também nos apresenta ele como o grande rei em quem devemos confiar. Ele é o governador soberano, aquele que tem controle sobre todas as coisas. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Entenda bem, ele tem você em suas mãos, ele tem seus filhos em suas mãos, ele tem o seu casamento em suas mãos, ele tem o seu diagnóstico em suas mãos, ele tem o seu futuro em suas mãos, ele tem cada detalhe de cada pessoa em cada momento em suas mãos. Se você confessa que Jesus Cristo é o seu grande rei, você deve descansar nessa verdade com esperança e confiança. Diante das tribulações que lhe inquietam o coração, olhe para o trono. O trono não se acha vazio. O seu Salvador está sentado nele.
E esse não é só um trono santo, é também um trono de graça. O rei que nele se assenta é misericordioso, é plenamente confiável, é perfeitamente sábio e grandemente poderoso. Nada pode deter a vontade dele, nada pode separar você do amor dele. Amados irmãos, em Cristo Jesus, eis o Evangelho de Jesus Cristo no Salmo 47. Jesus é o grande Rei vitorioso. Isso deve nos levar a proclamar o Evangelho, a adorá-lo com entusiasmo e a confiar nele, aquietando o nosso coração. Amém.